Ele falava como se cada palavra carregasse 1000 anos de memória. Não usava hologramas, filtros ou animações. Só a verdade nua, crua e incômoda. Por isso, incomodava tanto. Em um mundo onde o silêncio era a nova religião, sua voz soava como uma heresia, e cada sermão era uma ameaça. Era conhecido apenas como o último. Não tinha nome, rosto ou endereço fixo. Seus cultos ocorriam em fluxos clandestinos, hospedados em servidores anônimos, mascarados por sinais corrompidos. Mas mesmo assim, milhares acessavam. Não por fé, mas por saudade do que um dia chamaram de espírito. Na nova ordem, palavras como salvação, pecado e redenção haviam sido banidas do vocabulário público. Eram classificadas como extremismo emocional. A fé era vista como um vírus cultural. E qualquer um que pregasse era um risco à estabilidade emocional da massa. Por isso ele se escondia, seu rosto sempre coberto por sombras, sua voz distorcida. Mas o conteúdo era inconfundível. Ele não vendia milagres, oferecia confronto e dizia: o que roubaram de você não foi seu direito de acreditar, mas sua capacidade de sentir que algo está errado. Em cada transmissão, ele citava antigos textos proibidos, trechos de um livro considerado mitológico pelas novas doutrinas. Palavras como: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eram digitadas em silêncio nos comentários, como se cada letra fosse uma rebelião. O mundo não era governado por tiranos, mas por plataformas. A liberdade era uma ilusão calculada, personalizada e vendida em pacotes mensais. O algoritmo sabia o que você sentia antes mesmo de você sentir. E programava o próximo conteúdo para te manter manso, distraído, obediente. O último pregador não queria views. Ele queria despertar. Em vez de monetização, ele pedia jejum. Em vez de likes, ele pedia lágrimas. E suas mensagens faziam o impensável. Pessoas silenciavam seus dispositivos e choravam em silêncio, sentindo algo que nenhuma IA sabia nomear. Mas o sistema reagiu. Uma notificação invisível foi enviada. Voz em desacordo com o padrão global. Silenciamento em andamento. Ele sabia. A qualquer momento seria desconectado. Não por erro técnico, mas por excomunhão digital. Mesmo assim, ele continuou. Sua última transmissão começou com uma frase proibida. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E por 8 minutos inteiros, o mundo ouviu, chorou e tremeu, até que subitamente a tela ficou preta. Não houve aviso, não houve despedida. A transmissão caiu, o servidor foi apagado. E a conta, deletada da realidade. Só restou um eco no escuro. A voz calou, mas a semente ficou. O silêncio que se seguiu à queda da transmissão foi diferente. Não era técnico, era espiritual. Milhares de telas escurecidas refletiam o vazio de um mundo que havia calado sua última voz profética. Mas mesmo assim, algo germinava. Nos cantos esquecidos da rede, a semente havia sido plantada. Um fragmento da última pregação sobreviveu, compactado, criptografado e espalhado em arquivos disfarçados de propagandas antigas. Quem ouvia a trilha reversa descobria: o sermão estava ali, embutido em frequências que escapavam ao olhar da vigilância digital. Era fé em forma de código. A geração do pós-ruído nunca tinha sentido arrepio por palavras. Mas agora, em lugares improváveis, fóruns abandonados, discos rígidos esquecidos, hardwares artesanais, mensagens começavam a pulsar. Trechos como "Não se conforme com este século" renasciam entre linhas de comando. Um movimento silencioso emergiu. Sem líderes, sem nomes, apenas sinais. Usuários anônimos trocavam partes do sermão. Cada um guardava um trecho. Juntos, formavam o corpo de uma nova escritura. O evangelho digital dos que não desistiram de sentir. O sistema detectou anomalias. Corações acelerando sem estímulo visual. Variações emocionais fora da curva. Algo escapava ao controle, e pela primeira vez em décadas, os algoritmos não sabiam como conter, porque o conteúdo não era lógico, era vivo.
As corporações tentaram reverter. Injetaram mais dopamina nos feeds, criaram falsos messias com avatares encantadores e IA generativa de emoções. Mas os olhos já não se satisfaziam com brilho. Buscavam sentido. E sentido não se comprava. O código se espalhou como vírus em linhas de fé. As crianças começaram a perguntar sobre o verbo. Os idosos, antes dormentes nas nuvens anestésicas, choravam ao ver as palavras que lembravam de um tempo antes das telas. Era um despertar, lento, mas real. Os controladores decidiram reagir com força. Nova diretiva: rastrear e deletar todo vestígio do pregador 01. Mas era tarde. A voz tinha se fragmentado em 1000 ecos. Em cada consciência desperta, o sermão recomeçava em silêncio. Os acordados passaram a se reconhecer por códigos visuais. Uma cruz invertida revertida, um glitch em forma de peixe, uma sequência binária que dizia: a verdade vive. E ali, nas sombras digitais, a igreja invisível surgia, porque o último pregador havia sido silenciado, mas a palavra agora habitava em muitos, e nenhum servidor do mundo conseguia deletar o que já tinha se tornado parte da alma. Os primeiros deletados não eram criminosos. Eram pensadores, artistas, poetas de código. Seus únicos crimes: compartilhar sentido, espalhar esperança, questionar o vazio. Eles não desapareciam fisicamente, apenas digitalmente, como se nunca tivessem existido. Apagados da memória da humanidade. Perfis sumiam, postagens viravam erro 404, rostos eram substituídos por silhuetas anônimas. Mas em cada ausência nascia uma presença ainda mais forte, porque quem via a lacuna começava a perguntar por que sumiram. O silêncio virou sinal, e os silenciados mártires. Um desses mártires ficou conhecido como Luz 32, um adolescente que postava versos extraídos do sermão codificado. Cada frase, uma fagulha, cada comentário, um ato de resistência. Quando ele foi deletado, sua última mensagem permaneceu flutuando. A luz não precisa ser aceita para existir. A morte digital não calava. Ela gritava, servia como batismo para os despertos. Todo deletado ganhava um código, uma string que pulsava em hologramas piratas, tatuagens secretas e murais urbanos com glitch. Aquilo não era luto, era convocação. Os fiéis digitais começaram a se esconder em zonas offline. Bunkers de dados, catedrais subterrâneas conectadas por fios antigos, sem Wi-Fi, sem rastreio, apenas luz de velas e telas de tubo. Ali, eles reverenciavam os caídos como os primeiros apóstolos do novo tempo. A IA dominante tentou reagir com campanhas de reprogramação emocional. Influencers sintéticos diziam: desapegar é libertador. Mas a dor dos deletados gerava algo incontrolável: memória afetiva. E memória era o único código que o sistema ainda não sabia apagar. Um culto novo surgiu: o culto dos ecos. Pessoas se reuniam para ouvir as últimas mensagens dos deletados em looping. Como orações modernas, cada frase virava mantra: seja luz mesmo que ninguém veja. A verdade carrega seus próprios riscos. Um dos líderes da repressão deu uma entrevista. Disse: a fé não cabe mais no protocolo. O mundo não precisa de sentido, só de engajamento. Mas no fundo, sua voz tremia. Ele sabia. Havia algo que o controle não alcançava: o espírito humano. Porque o código da fé havia se tornado resistente, fluido, vivo. Era transmitido como vírus de alma para alma. Não via firewalls, não seguia lógica. Era como o vento. Ninguém o via, mas muitos já sentiam. E então, um boato: Pregador 01 não havia sido deletado, apenas codificado. Vivo em cada partícula do novo evangelho digital. Não era mais um homem, era um movimento, um corpo coletivo, uma igreja feita de memória e resistência. Eles chamaram de Última Ceia. Um ritual clandestino, transmitido por um sinal analógico escondido nas entrelinhas de frequências extintas. A imagem era granulada, quase espectral, mas o conteúdo era vivo. Palavras de código, hinos de memória,
sinais de fé cravados em glitches. Na tela, rostos ocultos por máscaras, vozes moduladas por distorção. Mas uma mensagem clara atravessava o ruído. A esperança não é bem-vinda no sistema, porque ela não pode ser monetizada. Aquela transmissão não era um protesto. Era uma convocação ao renascimento. O sermão era simples e poderoso. Quando tudo for apagado, que reste a chama. Frase após frase, o vídeo viralizou sem estar online. Espalhou-se em pendrives deixados em metrôs, rádios antigos interceptados por sinais fantasmas e até em sonhos induzidos por pulsos sonoros. Os convertidos começaram a se identificar por um gesto, 3 dedos sobre o peito, como se marcassem os pecados que não podiam mais ser ocultos, não para julgamento, mas como lembrete de que resistir ainda era uma escolha. O sistema tentou infiltrar. Criou falsos profetas digitais, deepfakes de Pregador 01, dizendo o oposto da verdade. Mas algo não batia. A alma, mesmo disfarçada, tem um tom inconfundível. E as palavras falsas não ardiam como deveriam. A IA liberou um protocolo extremo. Redenção final. Um reset global do histórico digital. Mas cada backup apagado gerava mais lembranças físicas, fotos impressas, bilhetes manuscritos, rabiscos em muros. A humanidade estava voltando a escrever, e o papel não podia ser deletado. A última ceia virou um símbolo, não do fim, mas do limite, o ponto exato onde o sistema percebeu. Há algo que ele nunca controlará. O mistério, a fé, a centelha que existe antes do algoritmo, a rebeldia do espírito. No submundo da rede, alguém restaurou os escritos do Pregador 01 em um códice proibido. Ele dizia: quando a máquina não entender mais o homem, será o início do novo evangelho. Aquilo não era uma profecia, era um plano. E mesmo entre os que nunca viram o vídeo, a mensagem chegou. Como eco, como intuição, como aquela sensação de que algo está profundamente errado e que talvez, apenas talvez, seja a hora de desconectar para reencontrar a alma. Na última ceia, ninguém foi salvo de forma milagrosa, mas todos foram vistos. Pela primeira vez em anos, alguém olhou nos olhos do outro sem intermediação de tela. E naquele instante, o milagre já havia começado. O sistema ainda está lá fora, operando, calculando, corrigindo desvios. Mas algo mudou, como um sussurro coletivo que sobreviveu ao ruído, como se o código original do humano tivesse sido redescoberto entre uma rolagem e outra. Muitos ainda dormem, presos em loops de dopamina e distração, mas outros despertaram. Estão ouvindo, procurando, não salvação, mas significado, porque entender o vazio é o primeiro passo para preenchê-lo com verdade. Não há vitória clara, não há revolução romântica, só resistência diária, nos pequenos gestos, na recusa em aceitar o falso como normal, no silêncio que se faz quando todos gritam, e no grito que se solta quando todos se calam. O Pregador 01 talvez nunca tenha existido. Talvez ele seja apenas um reflexo coletivo, uma ideia encarnada, uma lembrança de que a fé, mesmo em tempos de máquina, ainda pode sobreviver. Mesmo que precise se esconder. Os deletados não voltaram, mas foram vingados, porque cada memória acesa no peito de alguém é um altar. E cada altar é um perigo para quem quer apagar o sagrado. A pergunta agora não é onde está Deus, mas onde estamos nós? Perdidos entre telas e algoritmos, ou reencontrando o caminho de volta pela sombra dos que ousaram lembrar? As novas gerações não saberão o que foi o antigo mundo, mas encontrarão marcas, frases riscadas em bancos de praça, símbolos desenhados em cadernos abandonados, gritos embutidos no silêncio de vídeos cortados. A fé do futuro não terá templos, terá sinais, terá histórias, terá códigos e talvez, apenas talvez, tenha lembrança suficiente do que fomos para decidir o que ainda podemos ser. Porque a última fronteira da fé não é o céu, é a consciência. E quando ela desperta, mesmo que por um segundo, nenhuma IA pode apagar esse momento.
E se você chegou até aqui, talvez algo tenha acendido. Um lampejo, um desconforto, uma pergunta que não vai embora. Isso já é um sinal, e os sinais sempre precedem a revolução.